conversar com você hoje sobre os bastidores de um Instagram de estudos profissional. E aí eu recebi um pedido para fazer um vídeo relacionado a conteúdo e eu lembrei que eu falo tanto para vocês que a gente tem que produzir muito conteúdo, postar conteúdo todos os dias possível. Então eu uni esse pedido com essa necessidade que a gente tem de fazer conteúdo com frequência para trazer para você algumas informações sobre como é que a gente produz esse conteúdo, que tipo ele é, como é que a gente constrói nossas linhas editoriais, enfim. Trouxe um monte de coisas relacionadas a essa sua produção, ideias para posts, temas que os seus seguidores podem gostar, também algumas recomendações de conteúdo que a gente deve evitar, então vamos bater esse papo hoje aqui. Eu anotei aqui algumas coisas num post-it aqui no computador, então eu vou estar olhando para cá para me guiar e não esquecer de te dar nenhum detalhe. Essas lives costumam ser bem completas e se você está assistindo a gravação dessa live, você também vai poder aproveitar o conteúdo. Pega papel e caneta porque eu tenho muitas sugestões aqui para você hoje. Primeiro de tudo, pra gente produzir... Oi, Camila! Pra gente produzir conteúdo de uma forma mais consciente, tipo, sei o que é que eu tô fazendo, eu sei que vai dar certo, tem uma estratégia, é interessante que a gente tenha as nossas linhas de conteúdo, ou então linhas editoriais. Sempre que a gente vai produzir conteúdo pra internet, é interessante que a gente estabeleça essas linhas editoriais. E o que é isso? São os tipos de conteúdo que nós vamos estabelecer para postar na nossa página. E esses tipos de conteúdo, eles se baseiam na nossa persona, que é o nosso tipo de cliente ideal, o nosso tipo de seguidor ideal. Quando a gente vai criar um negócio digital, a gente tem que imaginar as pessoas que a gente quer ajudar primeiro, para definir a nossa área de atuação, e então assim se guiar para saber para quem é que a gente vai falar. Então, também com base nessa persona, nós vamos definir as nossas linhas editoriais, ou seja, as nossas linhas de conteúdo. E essas linhas de conteúdo, elas vão atender à necessidade dessa persona. É por isso que nosso conteúdo ele tem esse poder de selecionar o público, de atrair o pessoal, porque a gente dá exatamente o conteúdo que as pessoas querem consumir. Então, como é que você vai criar essa sua linha de conteúdo? Você vai estudar a sua persona, tipo, o meu cliente ideal, o meu seguidor ideal, do meu perfil mesmo, é mulher, são pessoas que têm mais de 25 anos, são pessoas que trabalham fora de casa, têm pouco tempo para estudar, são pessoas que querem passar num concurso público. Então, eu começo a mapear essas características do público e aí definir que tipo de conteúdo poderia atrair esse público. Então, por exemplo, se essa pessoa ela é meio desmotivada para estudar, o meu público mesmo, eles me falam que tem muita dificuldade de foco, de concentração. Ixi, a gata pulou aqui. Tem dificuldade de aprender o conteúdo que as pessoas postam, né? Então, daí eu já consigo imaginar quais seriam as matérias, quais seriam os temas mais relevantes para eles. Então, por exemplo, uma linha de conteúdo que eu estabeleci é a linha de conteúdo do material mesmo facilitado, como mapas, resumos, questões, porque aí vai resolver um problema desse público, que seria o problema de compreensão da matéria. Então, se o meu público tem essa dificuldade de compreender uma matéria e aquela é a minha área, eu vou postar um conteúdo que facilite a compreensão para ela. Essa é uma linha de conteúdo, então, seria a linha da matéria mesmo, tipo mapas, resumos, esquemas que abordassem a matéria. Outra linha de conteúdo para essa persona seria, por exemplo, uma linha de conteúdo de motivação. Eu ia estabelecer uma frequência, como, por exemplo, uma vez na semana, fazer um post, um texto de motivação lá no perfil, porque o meu público tem essa característica de estar estudando há muito tempo, não sabe quando vai passar na prova, está meio desmotivado. Então, isso também é uma linha de conteúdo que poderia ajudá-los. Entende? Cada assunto que resolve um problema do seu público pode ser uma linha de conteúdo, e aí você vai estabelecer as suas linhas de conteúdo conforme as necessidades do seu público e conforme as suas características também. Às vezes nós não conseguimos suprir todas as necessidades do nosso público porque em alguma coisa ou outra a gente não se identifica. Então é necessário você analisar o que eles precisam, mas também você ver a sua verdade, o que é que você gosta de falar, de postar, para que você atenda essa necessidade ou não, certo?
Então, eu vou dar algumas ideias para você de linhas editoriais que você poderia abordar, que a gente pode abordar no Instagram profissional, conforme a necessidade do nosso público e o nosso perfil. Daí eu vou falar essas para você e não precisa você fazer todas elas. A gente pode ter só 2 linhas editoriais, só uma, só 3, não precisa abordar tudo de uma vez, tá? Eu vou dar ideias para que você veja as possibilidades que você tem e aí você escolhe a partir do seu perfil e do perfil do seu público, combinado? Então, a primeira linha editorial seria a linha da matéria mesmo. Por exemplo, o seu Estudigram é de história para o Enem. Então, uma linha de conteúdo pode ser dos resumos, dos mapas, do material de estudo para aquela matéria. Outra linha de conteúdo pode ser também as questões. As pessoas que estão estudando para uma prova gostam muito de quando a gente posta questões no feed, questões nos stories. Então, questões também é uma segunda linha de conteúdo e é um assunto bem interessante porque sempre que a gente traz um tema que as outras pessoas, que instiga as pessoas a responderem, gera um engajamento maior. Então, eu, por exemplo, que abordo uma matéria específica, percebo que sempre que eu faço post de questões, tem muitos comentários, muitas pessoas dizendo que quer que faça mais vezes. Então, é legal observar essa necessidade do público, esse gosto, e ver se você consegue também produzir o tipo de conteúdo que eles preferem. Outra linha editorial pode ser um conteúdo em vídeo. Se você quiser, gostar de dar dicas de estudos em vídeo, mostrar alguns materiais de estudos que de repente possam facilitar o processo de estudos do pessoal, você pode fazer vídeos e postar no seu IGTV ou no seu feed sem problemas. Outra linha de conteúdo poderia ser uma linha pessoal. Se você se identifica muito com seu público, por exemplo, seu público é estudante de uma graduação e você também, então de repente a sua rotina bate bastante com o do seu público, vocês poderiam se identificar muito. Então não tem problema você ter uma linha editorial que puxe mais para o lado pessoal e de repente você vai postar uma foto sua com um texto na legenda, vai postar uma foto do seu cantinho de estudos e dizer alguma coisa que aquilo significa para você, que possa ajudar esse seu público. De repente mesclar a parte de motivação até com alguma coisa do seu dia a dia. Então você pode usar também uma linha de conteúdo mais pessoal. Se você prestar atenção aqui nesse meu Instagram, lá no meu Estudigram não, porque eu não sou a cara do meu público. Mas aqui nesse perfil, eu tenho uma linha de conteúdo que é exatamente essa, pessoal. Eu posto fotos minhas, não porque eu gosto de postar, de aparecer. Quem me conhece há mais de um ano atrás viu que eu praticamente nem tinha Instagram pessoal, porque eu não gostava de postar foto, mas é porque é uma linha de conteúdo daqui, porque eu sei que eu postando a minha foto e contando o que é que tá passando na minha cabeça naquele momento, se conecta com esse meu público que é de aspirante a empreendedor. Então, eu sendo empreendedor e contando a minha vivência, a minha rotina, os meus pensamentos, esse público pode se identificar, entendeu? Então, se você é bem parecido com o seu público, de repente você pode inserir uma linha mais pessoal, mostrar alguma coisa que você está fazendo, uma viagem, algo da sua rotina mesmo, a sua própria imagem, os seus materiais de estudos, para criar uma conexão e de alguma forma trazer um conteúdo de valor para eles. Outra linha bem legal e que eu acho que é assim universal, digamos que dá para abordar em qualquer Estudigram, é a linha de dica de estudos. É uma linha editorial que contempla várias coisas que podem adiantar o trabalho daquela pessoa que está estudando, pode economizar o tempo, pode dar uma esperança para ela de repente conseguir um método de estudos que ela não estava conseguindo. Então, nessas dicas de estudos, você vai abordar um montão de coisas que facilitem os estudos daquela pessoa. E eu coloquei aqui uma lista de conteúdos que você pode abordar dentro desse tema aí de dicas de estudos. Lembrando sempre que tudo que eu vou sugerir aqui para você é para te dar uma visão geral, para te mostrar o que existe, o que você pode fazer, mas que você vai filtrar, não precisa postar tudo isso, você vai filtrar de acordo com a necessidade do seu público e com a sua própria característica pessoal, certo? Então, eu vou te dar aqui algumas ideias de posts que são assim universais, que a gente pode postar em qualquer Estudigram profissional e que vai agregar muito na vida das pessoas que estão estudando e que estão acompanhando a gente. Por exemplo, como iniciar os estudos? Essa é uma pergunta clássica, porque muitas vezes a gente acha, quando a gente cria o nosso perfil, a gente acha que a gente vai atingir só aquela pessoa que está estudando. Só que aquela pessoa que está estudando, ela é só a pontinha do iceberg.
para cada pessoa que está estudando, tem um monte que não tá, tem um monte que vai se inspirar em você para estudar. Então a gente, de certa forma, influencia as pessoas a começarem os estudos. Só que muitas delas se sentem perdidas, porque não sabem por onde começar mesmo, apesar de ser uma coisa tão básica. Então, esse post de como iniciar os estudos é muito interessante para você postar. Pode ser em forma de vídeo, pode ser em forma daquelas imagens que arrasta para o lado. Então, é bem legal você ter esse post, porque sempre que alguém vir te perguntar sobre isso, vier te perguntar no direct, você já encaminha esse post para a pessoa. Como escolher materiais de estudos, então, por exemplo, às vezes eu recebo mensagens assim, que livro é melhor, esse ou esse? E aí, pra mim, uma coisa básica que a pessoa tem que fazer quando vai comprar um livro é comparar o sumário do livro com aquilo que a pessoa está precisando estudar, com o edital da prova dela, com o que ela precisa. E aí as pessoas às vezes nem, não se tocam nessa coisa tão simples, porque na verdade a gente não tem que saber qual livro é melhor, a gente só tem que saber que livro tem o conteúdo que a gente precisa estudar. E aí, quando eu falo isso pra pessoa, olha, pra você saber qual livro é melhor, é só você comparar o sumário do livro e tal, pra ver se tem o mesmo conteúdo. A pessoa, entendi. Então, coisas que podem ser muito básicas pra você, às vezes pra sua audiência é uma coisa extremamente relevante, né? Existem muitos níveis de conhecimento e às vezes a pessoa que não tá no mundo dos estudos não tem nenhuma habilidade realmente com estudar. Então, como você escolhe materiais de estudos, como você escolhe livros e tal. Como fazer cronogramas de estudos é uma coisa que perguntam bastante. Se você tiver habilidade com isso ou se sentir à vontade para pesquisar sobre o assunto, para falar, você pode falar. Como manter o foco nos estudos? O pessoal começa muito empolgado, mas depois pelo caminho para, e aí você pode pesquisar sobre isso também para trazer um conteúdo para eles. Como manter a concentração na hora de estudar? Sempre que eu abro a caixinha de perguntas no meu direct, não, nos meus stories, muita gente me pergunta sobre isso, e aí é bom ter um post. Eu, inclusive, fiz um destaque sobre isso. Sempre que me perguntam, eu encaminho uma pessoa para esse destaque. Mais temas aqui. Como fazer revisões é muito importante. Como lidar com as reprovações. Como se preparar para o dia da prova. Então, se você está vendo a gravação dessa live, você pode pausar e anotar todas essas sugestões. Ou se você está vendo ao vivo depois, vai na gravação e anota, porque eu vou falando aqui, senão vai demorar muito. Como evitar o sono na hora de estudar? Também uma pergunta. Como aumentar a memorização da matéria? Como encontrar questões para resolver? A gente sabe que é super importante para que tenha a fixação do conteúdo e o treino para a prova, que as pessoas respondam muitas questões, mas a galera muitas vezes não sabe como encontrar as questões para resolver, mesmo que existam sites. Então, você pode fazer um tutorial sobre isso. Como se adaptar a uma matéria que você não gosta? Como fazer bons resumos? Perguntam muito. Como fazer mapas mentais? Como conciliar os estudos com o trabalho ou com outras atividades que a pessoa tenha. A importância de estudar com antecedência para a prova. Então, tem muita gente que chega querendo estudar em cima do dia, a gente sabe que não é o melhor. Você pode falar sobre isso. Quais são os métodos de estudos mais utilizados? Esse eu acho que é um post que pode ajudar muita gente. Se você pesquisa e elenca ali os métodos de estudos naquele post de arrastar para o lado, vai ficar muito massa. Muita gente vai gostar de experimentar esses métodos. O que mais? Como organizar os seus materiais de estudo? Se você é uma pessoa boa nisso, você pode ensinar. Como organizar o seu caderno. Enfim, são várias ideias de post aqui de dicas de estudos que, se for condizente com a necessidade da sua audiência e com o seu jeito, você pode postar. Por que eu digo assim, com o seu jeito? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa boa em organização dos estudos. Então, eu não me sinto à vontade de ensinar uma pessoa a fazer um cronograma, sendo que eu nunca estudei com cronograma, nunca soube fazer, entendeu? Por isso que você tem que pesar aí se está de acordo com a sua característica e com a necessidade do seu público. Agora que a gente já viu um montão de temas, vamos ver também que tipo de conteúdo a gente tem que evitar no nosso Estudigram profissional, que às vezes tem muito nas páginas por aí, mas no Estudigram profissional, como a gente sabe que a gente quer atrair um público que depois, lá no futuro, vai comprar os nossos produtos, então tem algumas coisas que é legal a gente evitar e é isso que eu vou falar com você agora. Bom, eu acho que é legal a gente evitar postar memes ou vídeos engraçados.
Quando eu digo evitar, não quer dizer que eu não posso postar nunca. Se é uma coisa da sua característica, você é uma pessoa engraçada, você gosta de consumir esse tipo de conteúdo e o seu Instagram tem a sua cara, não tem problema postar uma vez ou outra, mas não faz isso com frequência, nem toda semana. Porque você tem que lembrar que o seu conteúdo vai atrair um público que gosta daquilo. E o seu objetivo no Instagram profissional vai ser atrair um público de consumidores de conteúdo para comprar os seus materiais de estudos depois. Então, se você atrai muita gente por causa de memes, por causa de vídeos engraçados, provavelmente eles só estão interessados em entretenimento e não em informação, e não no conteúdo. Daí você se ilude achando que está com muito seguidor, que bastante gente está interessado, e quando você lança um material de estudos, você acaba não tendo um retorno muito grande, porque você não direcionou o seu conteúdo para o pessoal que realmente vai comprar o seu material depois. Então, essas coisas engraçadas muitas vezes não combinam com um perfil sério de estudos. Algumas frases muito clichês de motivação eu diria para você evitar também, principalmente aquelas que são muito desumanas, do tipo, estude enquanto eles dormem, você tem que estudar não sei quantas horas por dia, senão você não vai ter sucesso, só tem sucesso quem é desse tipo. E a gente tem que se responsabilizar muito com o que é que a gente fala para as pessoas e com o impacto mental que isso pode ter na cabeça das pessoas. Então, não use esse tipo de frase que meio que quer escravizar a pessoa nos estudos, senão ela não vai ter futuro, senão ela não vai ter vida, sabe? Porque isso deixa as pessoas apreensivas, é muito opressor, digamos assim. Então, evita também esse tipo de frase clichê de motivação. Postar muita coisa sobre os seus produtos também não é legal ficar postando. Eu fiz até uma live, acho que é a última que eu fiz, e a gravação tá no canal do YouTube, sobre isso, que a gente não precisa postar muito sobre os produtos para vender. A gente pode simplesmente postar muito conteúdo e postar sobre os nossos produtos em ações específicas de vendas, né? No lançamento de um produto, numa promoção. Então não fica postando muito no seu feed, porque quando a pessoa chegar no seu perfil e ver que tem um monte de post de produto, ela vai achar que o seu perfil não pode agregar nada para ela, já que a maior parte dos seus posts são, digamos, de produtos pagos, né? Ela vai achar sempre que o conteúdo bom só está na parte paga. Muitos posts de publicidade ou parceria. Não tem problema algum você fazer uma parceria com alguma empresa, uma publicidade e ganhar uma renda a partir disso também, se assim for o seu desejo. Porém, se a pessoa entra no seu perfil e só tem publicidade de livros, de editora tal, de sorteio com tal pessoa, grupo do WhatsApp, para estudos que a gente sabe que é só para pegar o número do pessoal para vender livro. Então, esse tipo de não é nem conteúdo, né? Esse tipo de postagem também deve ser evitado do seu Instagram profissional. E para você saber o que você deve postar, o que não deve postar, você pode pensar assim: o que é que a pessoa vai ver quando ela entrar no meu perfil? Eu quero que ela entre no meu perfil e diga: uau, quanto conteúdo tem aqui? Eu posso passar um dia todo aqui mexendo nessas fotos e estudando, porque isso vai agregar muito para mim. As pessoas costumam dizer assim quando entram lá no meu perfil: nossa, como eu não conheci esse conteúdo antes, esse perfil antes, porque eu ia me ajudar demais em tal matéria. Então é esse o efeito que a gente quer causar para as pessoas, e não o efeito dela entrar e ver uma vitrine de uma loja. Isso prejudica muito a imagem do seu perfil, certo? Então são esses os posts que a gente costuma evitar, e a gente tem que saber que o nosso conteúdo prioritário, o nosso conteúdo base, aí dentro de todas essas linhas que eu falei para você, ele é o conteúdo que vai direcionar o público para o nosso produto. Então, eu falei aqui diversas linhas de conteúdo que você pode abordar de acordo com a necessidade da sua persona. Porém, o que você vai priorizar para postar mais vezes na semana, é aquele conteúdo que tá direcionado com o seu post. Como assim? Com o seu post não, com o seu produto. Como assim? Digamos que o seu produto, você já pensa que quando você for vender, você vai vender um pacote de mapas mentais de português. Então, o seu conteúdo prioritário é mapas mentais de português. A mesma coisa que você vai vender, o seu conteúdo prioritário tem que ser. Então, como assim conteúdo prioritário? Se você posta 7 vezes por semana, então digamos que 4 ou 5 vezes tem que ser o mesmo conteúdo do seu produto. Assim você garante que as pessoas que estão entrando no seu perfil na maior parte do dia da semana são pessoas que vão poder depois comprar um produto seu, entendeu? Porque, por exemplo, se você quer vender um pacote de mapas de português
e o seu conteúdo é muito variado, tipo motivação, dicas de estudo, aí uma vez na semana coloca um resumo de português, no outro questões, você coloca cada dia uma coisa, só em um dia da semana você está atraindo o pessoal que vai comprar o seu produto, entendeu? Nosso conteúdo ali seleciona exatamente o público que a gente quer. Então é legal mesclar, é legal você ter umas 2, 3 linhas de conteúdo, porém a sua linha prioritária vai ser aquela que leva o pessoal para o seu produto. Se o seu produto é de organização dos estudos, você comercializa cronogramas de estudo, planner, caderno de erros, esse tipo de material de organização. Então, sua linha de conteúdo prioritária é de organização. Umas 4 vezes na semana, no mínimo, você vai postar como se organizar, vai mostrar o seu processo de confecção do cronograma e etc, entendeu? É super importante que você saiba disso, que o seu conteúdo seja direcionado para o seu produto. Muita gente que está iniciando chega para falar comigo aí diz assim: ah, eu gosto muito de motivar as pessoas, então eu vou fazer post de motivação, mas eu quero vender um material de questões para a prova tal. Não condiz, entendeu? Porque você vai atrair um pessoal que quer ser motivado, mas que pode estar estudando para qualquer prova, e quando você lançar um material de questões para a prova tal, não vai ter quase ninguém no seu perfil daquele interesse. Então, que na maior parte dos dias da semana você prioriza o conteúdo que vai atrair o público que vai comprar o seu produto. Só assim você vai conseguir ter um bom faturamento com o seu Instagram de estudos. E outra coisa interessante é que o conteúdo que a gente aborda no Estudigram, ele tem alguns níveis de profundidade que tem função de ou fazer o seu perfil expandir, ou então de manter aquelas pessoas que estão ali. Por exemplo, quando a gente começa um perfil, a gente costuma começar por uma parte bem básica e a gente vai aprofundando. Eu acho que isso já vem de, sei lá, da nossa produção de texto na escola, na faculdade, que a gente sempre começa com uma introdução e depois vai evoluindo. E nós trazemos isso para o nosso perfil também. Então, por exemplo, digamos que você quer fazer um perfil de fisioterapia. Aí você começa dizendo, primeiro post, o que é a fisioterapia? A história da fisioterapia. Quando iniciou os primeiros tratamentos fisioterápicos? Quais tipos de áreas existem na fisioterapia? Aí você vai aprofundando. Chega uma hora que você não posta mais conteúdo básico. Aí o que acontece? Só quem vai te seguir é as pessoas que já estão no nível mais aprofundado. Você mantém os seus seguidores que estão estudando ali no nível mais aprofundado e atrai um pequeno público. Só que para quem está num nível aprofundado, existe muito mais gente que está no nível básico. Então, se você não repete mais, não posta mais conteúdos básicos, o seu perfil para de crescer. Então, mesmo que você poste todos os dias, se você vai, imaginando uma analogia de um funil, se você vai afunilando e aprofundando cada vez mais o seu conteúdo, aqui cabe menos gente do que aqui em cima. Então, de vez em quando, você tem que fazer, de vez em quando não, frequentemente, conteúdos que a gente chama de conteúdo boca de funil. São conteúdos rasos, básicos, que poderia atrair qualquer pessoa, inclusive quem está pensando em entrar na área de estudos. Esse tipo de conteúdo é o que te faz crescer mais no Estudigram. Então, se o seu objetivo é ter crescimento da página, faz conteúdo boca de funil na maior parte dos dias da semana. E um conteúdo médio e aprofundado na menor parte. Então, por exemplo, digamos que 4 dias da semana você faz o conteúdo boca de funil, 2 dias você faz o médio e 1 dia só você faz o mais profundo. Se você está numa fase de expansão, se você está numa fase de tipo, vou envolver mais esse público porque eu quero lançar um produto para eles essa semana. Então, você pode postar conteúdos mais profundos, meio que para eles sentirem como é o seu material e você lançar um produto. Então, normalmente nossa estratégia é sempre crescer, né, para atingir novas pessoas que serão novos clientes. Então, você não pode deixar de postar esse conteúdo boca de funil. E se você já tiver abordado ele lá no início do seu perfil, não tem problema fazer repost de um post antigo seu, ou então refazer conforme a sua letra agora, conforme o seu jeito de esquematizar, porque a gente muda ao longo do tempo, né? Então você pega um post seu de 2018 e coloca aqui de novo. E aí tem super envolvimento, porque as pessoas que te seguiram naquela época às vezes nem estão vendo mais seu perfil, então as pessoas novas vão gostar de ver aquela matéria de novo e o pessoal não fica tão perdido, porque se uma pessoa que está no início entra no seu perfil e vê só conteúdo profundo, ela fica perdida e pode ser que ela deixe de acompanhar ou de seguir,
porque ela não está entendendo o que é que você está abordando. Mas se você aborda muito conteúdo raso, você abrange um público bem maior. E sobre a organização da produção de conteúdo, para a gente encerrar por hoje, é que eu sei que é difícil postar com frequência, postar todos os dias, de preferência. Às vezes eu mesma não consigo, principalmente depois que eu fiz esse perfil que me demanda muito trabalho de produção de vídeo, né, editar essas coisas. Mas é uma coisa que a gente tem que colocar como prioridade, sabe? Eu já coloquei na minha cabeça que a produção de conteúdo é prioridade. Então, antes de eu mexer em algum material que eu tenha para vender, antes de eu mandar um e-mail para minha lista atrás de vendas, antes de qualquer coisa, minha prioridade número 1 do dia é fazer um post para o meu perfil. Isso é o que mantém o seu negócio digital ativo, sempre atraindo novas pessoas, sempre conquistando um público novo. Se você não estabelece isso como prioridade, vão surgir diversas coisas para você fazer no seu dia e aí você não vai conseguir alimentar esse seu perfil e manter ele sempre ativo. E aí, aos poucos, no começo você não vai perceber, mas aos poucos você vai matando o seu negócio digital. Porque o conteúdo ele é um alicerce, ele é uma base. Ele tá sempre trazendo pessoas novas, ele tá sempre mantendo quem já tá seguindo a gente ali. Então, se você deixa essa base para focar só no seu produto, que é lá o telhado, vai chegar uma hora que não vai ter sustentação. Porque o seu público que tá ali não vai mais crescer, já que você não tá fazendo post para alcançar mais gente. E aí você já vai ter vendido e saturado todo aquele público, com tanta mensagem, com tanto post de oferta, com tanto e-mail. Então a gente tem que estar sempre renovando nosso público, buscando novas pessoas para poder o nosso negócio digital se manter. E para isso é necessário postagem frequente e sem interrupção. A produção de conteúdo ela é o primeiro passo do nosso estudo de grão profissional e ela nunca para. Se você esquece desse detalhe, você enfraquece a sua base. E é importante também que você não se apegue à quantidade de seguidores que você tem e esqueça de renovar esse público. Então, já fiz 5 mil seguidores, já tá bom demais pra mim. Vou ficar com essa galera aqui, estão me pedindo materiais. Porque o público, ele muda muito rápido. Então, uma pessoa que tá te seguindo hoje, que tá empolgada nos estudos, daqui a um mês ela pode não estar mais. Porque ela pode ter arranjado um emprego, ela pode ter saído da faculdade, ela pode já ter passado na prova dela. Então, o seu público muda muito de um ano para outro. Você que tem muito contato com as pessoas aí no direct, nos comentários, vai perceber isso. As caras se renovam. São poucas as pessoas que ficam, apesar delas estarem lá te seguindo. Então, se você esquece disso, esquece dessa volatilidade do público, você acaba deixando o seu negócio digital cair também. Então, para que você organize melhor a sua produção de conteúdo, você tem que ver a sua disponibilidade, digamos assim. Você sabe que você não tem tempo para fazer um post por dia. Então, pega um dia da semana que seja mais fácil para você reservar tempo, um sábado, um domingo, e faz a sua produção de conteúdo naquele dia. Estabelece, por exemplo, eu vou fazer 5 posts essa semana, é o máximo que eu consigo, certo? Senta ali e vê quais são os 5 posts que você vai fazer e você pode deixar pronto para no dia você só postar. Então, por exemplo, se o seu produto ele é de mapas, né? Então, seu conteúdo prioritário é de mapas. Então, são 5 posts na semana, 3 posts vão ser de mapas, um vai ser de questões e um vai ser de motivação. E aí você já senta e escreve tudo que você tem para fazer naquele dia e deixa tudo pronto, em 1 ou em 2 dias. E aí você na semana não vai ter aquele trabalho de sentar, de organizar material, de pesquisar, de fazer tudo de novo. E se mesmo assim for pesado para você fazer 3 mapas, por exemplo, um desses pode ser um repost de algum mapa que você já fez. E aí isso vai te economizar mais tempo ainda, certo? Mas você pode estabelecer essa forma de trabalho também. Além de você ter o trabalho de postar um post já pronto, uma foto já pronta todos os dias, você pode também programar esses posts pelo estúdio de criação do Facebook. Já há algum tempinho o Facebook liberou um estúdio de criação, onde você consegue fazer postagens programadas aqui para o Instagram e também para o feed. Eu não te aconselho a usar outros aplicativos que não sejam do Facebook, que programem posts, porque o Instagram gosta muito de bloquear quem usa aplicativo que não é deles, sabe? Então não corre esse risco. Vai lá no estúdio de criação, é só você digitar no Google, estúdio de criação Facebook, e lá você pode ver várias informações do seu perfil. Você consegue ver as curtidas que teve, os comentários. Tipo, fica uma fila lá e você consegue analisar quais foram os posts mais curtidos, mais comentados.
a quantidade de publicações que você fez naquela semana. Dá pra ver também que horas que os seus seguidores ficam mais online, em quais dias da semana. Então você pode usar isso também para de repente postar mais durante esses horários que tem mais gente online, ou dar um aviso na hora que tem mais gente online. E também dá para você criar publicações por lá. Eu acho que para criar publicações, o seu perfil aqui no Instagram tem que ser comercial. Porque quando eu fui entrar lá e meu perfil estava como criador de conteúdo, não apareceu o botão para mim de criar publicação. Então eu mudei pro perfil comercial e alguns dias depois eu entrei e já tinha essa possibilidade. Então, se você escolher fazer todos os seus posts em um dia para deixar pronto para postar durante a semana, é só você pegar e programar lá nesse estúdio de criação do Facebook e programar o dia, a hora que você quer que ele seja liberado e ele vai aparecer no seu feed. Então, você não precisa nem ter aquele trabalho de entrar no perfil se você não tiver muito tempo para postar. Você já pode parar um dia no seu final de semana e deixar o post da semana toda programado. E lá você consegue colocar legendas, colocar hashtag, do mesmo jeito que você colocaria no Instagram. O texto lá do post, tudo direitinho. E lá também dá para você postar vídeos longos no IGTV. Então, de repente, se você faz um vídeo para o seu IGTV, mostrando seus materiais de estudos, dando uma dica, e esse vídeo fica com mais de 10 minutos, parece que pelo celular, ou é 10 a 15 minutos, não dá para postar. Pelo celular tem um limite. Só que pelo computador, no estúdio de criação do Face, você consegue subir vídeos de até 60 minutos. Então, aqui no meu perfil mesmo, do Instagram, tem uma live que eu postei com uns 45 minutos e subiu pelo computador, tá? Então, é um recurso também que você pode utilizar. Então é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Não ignore essas dicas, não deixe de postar frequentemente, que eu tenho certeza que se você usar essa estratégia de fazer as suas linhas de conteúdo conforme a necessidade do seu público, esse tipo de conteúdo que faz o seu perfil crescer, que é mais raso, você com certeza vai ter muitos resultados com o seu Instagram. Beijo, obrigada pela companhia, tchau!